Saudações psicodélicas! Vamos chegando aqui na nossa brisoteca, que é a nossa biblioteca psicodélica com textos que fizeram a gente brisar muito e expandir nossa consciência e que por isso a gente escolheu compartilhar com vocês para brisar e expandir a cabeça de vocês também. Hoje eu vou ler um trecho para vocês desse livro aqui, Iboga e Ibogaína no Brasil, do Bruno Ramos Gomes e do Landria Comeobame. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu escolhi aqui o tópico A Iboga, o que é? Para ler para vocês. Dentre as diversas plantas e substâncias alteradoras de consciência, a planta iboga e sua substância mais conhecida, a ibogaína, ocupam um lugar um tanto singular por diversos aspectos. A iboga foi conhecida pelo Ocidente no final do século XIX, mas seu efeito psicoativo só despertou o interesse nos anos de 1950, sendo até aquele momento conhecida apenas por seu efeito estimulante. Pode ser considerado um psicodélico, mas tem tempo de ação mais longo do que a maioria dos alteradores de consciência e afeta uma diversidade maior de neurotransmissores. Os mecanismos de ação da ibogaína ainda não estão claramente compreendidos, mas parecem envolver os sistemas de neurotransmissores serotoninérgico, colinérgico, opioide e glutamatérgico. Na internet, são constantes os relatos de superação do abuso de drogas com ela, o que a torna um novo e interessante elemento entre os tratamentos disponíveis no mercado. Por outro lado, há relatos de morte durante ou logo após o processo. No Brasil, a ibogaína não é um medicamento registrado na Anvisa, ao mesmo tempo que não é uma droga proibida, como acontece nos Estados Unidos. Esse status peculiar da substância no Brasil é mais um dos elementos que adicionam complexidade para pensar o uso da ibogaína na perspectiva da saúde coletiva. Apesar de ter uso ritual no Gabão, o uso tradicional da iboga não ganhou visibilidade fora da África. O que proliferou foi o uso de seu principal alcaloide, a ibogaína, em clínicas com equipamentos da biomedicina. Seu uso ancestral é remetido aos pigmeus em aldeias na floresta da região equatorial oeste da África, que são considerados os grandes conhecedores e disseminadores do uso da planta. É considerada uma planta professora, uma planta que ensina a usar as outras plantas da floresta e viver bem nela. Os pigmeus, posteriormente, provavelmente na primeira metade do século XIX, ensinaram seu uso a outros povos, como os Mitsogo, Apindi, Kwele, Kota e os Masango, entre outros. A partir disso, diversos grupos aprenderam o uso da iboga e a aproximaram de seus próprios cultos, gerando uma grande diversidade ritual ao que atualmente se chama Bwiti. Como não existe uma hierarquia entre os templos Bwiti, eles tendem a se diferenciar e se ramificar numa constante diversidade, mas mantendo uma estrutura ritual básica. Existem, por exemplo, tradições de cultos femininos, cultos focados na cura, cultos de veneração aos antepassados e com incorporação de entidades. O Bwiti se caracteriza como sociedade iniciática, onde os participantes se iniciam e passam a fazer parte da comunidade dos iniciados. Pode-se falar de duas linhas principais que se diferenciam: o Bwiti de Sumba e o Bwiti Misoko, sendo o primeiro com o objetivo de rito de passagem, derivados de ritos aos ancestrais, e o segundo focado na cura de doenças. No final do século XIX, por conta dos trabalhos coloniais forçados e o deslocamento de populações pelo território, o povo Fang assimilou o uso de iboga sincreticamente ao cristianismo, desenvolvendo o ritual com iboga que se tornou mais popular e disseminado, o Fang Bwiti. A etnia Fang, de língua banto, é a mais numerosa da região. Este culto surgiu combinando a força do culto tradicional Fang aos antepassados, o Bieri, com a força do culto cristão dos colonizadores. A intenção era construir um dispositivo poderoso de magia que ajudasse a comunidade a sobreviver à violência dos colonizadores. De acordo com Fernandes e Fernandes, o Fang Bwiti e seu uso de iboga é particularmente uma resposta à situação colonial, mesmo que o uso ritual de iboga os preceda. Além do sincretismo, Bonhomme diferencia o Bwiti Fang dos outros Bwiti por conta de sua orientação mais profética, onde o Nima pode trazer mensagens vindas do espírito da planta e pela condenação do uso de ossos humanos, comum no culto aos antepassados. Entender o culto Bwiti como uma resistência cultural à colonização ajuda a entender por que seu uso em altas doses, com efeitos visionários, foi ocultado dos franceses durante a colonização. Por mais que o primeiro relato sobre o uso nativo de iboga tenha sido feito em 1819, em descrições sobre a região que hoje é o Gabão,
Inicialmente se sabia apenas de seu uso estimulante em pequenas doses. Viajantes franceses relataram que trabalhadores em regime de trabalho escravo carregavam pequenas porções de casca de iboga consigo para aguentar as extenuantes rotinas, o que a fez ser descrita em 1889 como estimulante e afrodisíaco, sob o nome de tabernante iboga. Em 1901, foi isolada a ibogaína, seu principal princípio ativo. No mesmo ano, Fizalix sugere possível efeito alucinatório da ibogaína, ao observar comportamento estranho de cães sob o efeito da planta. Apesar disso, somente nos anos 1950 é que se começou a estudá-lo. Antes foram desenvolvidos medicamentos como o Lambarene e o Hiperton, com doses pequenas e usados pelo seu efeito estimulante de antifadiga. O Lambarene tinha dosagem de 8 mg para ser usado de 3 a 4 vezes ao dia. De fato, o uso nativo da iboga acontece de forma ritual, mas também cotidianamente com diversos objetivos, como relata Ekome Obame. A iboga, em uma dose fraca, é psicoestimulante e excitante, suprime a sensação de cansaço, impede a sensação de sede por conta do efeito anestésico na boca e na língua e permite aos caminhantes percorrerem grandes distâncias sem se alimentar. É interessante comparar esse uso com as microdoses feitas atualmente pelos usuários com LSD, psilocibina e ayahuasca, em que são consumidas doses sem efeito psicoativo no intuito de melhorar o humor, a disposição e a criatividade. É possível ver algumas semelhanças como o aumento de vigor, ao mesmo tempo em que a iboga traz sensações fisiológicas diferentes. Em contraposição, os rituais de iniciação Bwiti acontecem à noite, em um local em meio à floresta, com guardiões para proteger o culto, discriminado pelos colonizadores e parte dos gaboneses. A iniciação Bwiti é o único momento em que se ingere uma dose grande de iboga. Só se passa novamente pela iniciação em momentos de doença ou muita crise na vida. Os ritos costumam durar pelo menos 3 dias, e a ingestão de doses grandes de iboga acontece em ao menos 2 noites. Este é o momento em que quem está sendo iniciado adentra ao mundo da iboga, considerado o mundo mais real e também o mundo dos antepassados. São constantes os relatos de encontros com parentes já falecidos. Vale destacar algumas características do ritual Bwiti que diferenciam este uso da planta do uso das extrações da iboga no manejo da dependência. No culto bwitista, a triagem e avaliação do pretendente à iniciação são feitas por meio de consulta oracular à planta, como é chamado o espírito da iboga. Esta consulta é feita por intermédio do consumo da planta, mas não necessariamente. A partir do nome e da data de nascimento Unima, nome dado ao curandeiro autorizado a realizar iniciações com a iboga, vai consultar a planta pela meditação, adivinhação ou mesmo um sonho. O preparo do participante se dá por limpezas, banhos de ervas e uma entrevista com o Nima, na qual o iniciante deve relatar as partes mais importantes de sua biografia. A dosagem é definida a partir da intuição do curandeiro e na consulta à planta, e neste aspecto, a cerimônia com a iboga é bem diferente dos rituais com outras plantas. Todo rito de iniciação é entendido como uma viagem ao mundo da iboga, e as doses são dadas a cada 3 horas mais ou menos, de acordo com o que cada participante precisa para chegar até essa comunicação com a planta. De tempos em tempos, o Nima interrompe as músicas e pergunta aos iniciantes o que estão vendo. A partir disso, define se vão tomar mais planta e a dose de cada um, além de dar indicações para prestar atenção em um detalhe ou outro das visões, que seriam indicações para se chegar a esse encontro com a iboga. O ritual é conduzido pelo Nima, mas é realizado pela comunidade de iniciados. Além do Nima, outra figura de destaque é o músico que toca a harpa sagrada, chamada de ngombe. Trata-se de uma harpa confeccionada artesanalmente, em que o corpo da harpa tem um formato feminino e o som sai de seu útero. Outro instrumento de destaque, que também conduz a cerimônia, é o ngongo. Este instrumento é feito de uma vara envergada, como um berimbau, mas a caixa de ressonância é a própria boca do músico. Estes 2 instrumentos são considerados sagrados, pois conduzem com seu som os espíritos dos iniciados para o encontro com a iboga. A comunidade se organiza a partir de relações de apadrinhagem e da experiência de cada um. Depois de iniciado, o participante é chamado de banzi, e como é considerado um recém-nascido, passa a ter seus pais do Bwiti, geralmente quem o convidou para fazer a iniciação. Conforme se avança na experiência com a planta e o conhecimento sobre o Bwiti, o iniciado vai avançando degraus. Existe numa próxima etapa o combo,
iniciado confirmado e guardião do templo, e o Nima, mestre autorizado a iniciar outras pessoas no Bwiti. Existe também o Nganga, que é um adivinho curandeiro que trabalha com elementos naturais. O Nima é um curandeiro também, mas nem todo Nganga é Nima, e podem curar apenas algumas doenças específicas, por exemplo. O Nganga é uma categoria de adivinho curandeiro que existem por toda a região do Gabão e Camarões, não necessariamente ligado ao Bwiti e à iboga. Toda essa multiplicidade de formas de uso da iboga, em diferentes dosagens, propósitos e o conhecimento contido neles, no entanto, ficou invisibilizado, tendo até hoje pouco alcance para além dos usos locais. Por conta da perseguição pelo governo colonial e pela Igreja Católica, os cultos Bwiti foram muito estigmatizados no Gabão. Uma grande parcela da população participa ou já participou de cerimônias, mas poucos assumem isso publicamente. Apenas a partir da década de 1990 que teve mais força um movimento de revalorização da cultura local, culminando com a declaração por Omar Bongo, ditador do país na época, do Bwiti e da iboga como tesouro nacional. Bom, gente, esse foi um trechinho, então, do iboga e ibogaína no Brasil, uso contemporâneo de uma planta ancestral. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Me conta nos comentários o que você achou do vídeo e dessas informações. E se você tiver aprendido alguma coisa nova, se você teve algum insight escutando essas informações, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo para outras pessoas que possam gostar desses assuntos. E até a próxima!